Jan Gehl nasceu em 1936 na Dinamarca. Arquiteto e urbanista, ele construiu uma carreira com base num princípio: melhorar a qualidade de vida urbana através da dimensão humana. Jan Gehl prega cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Para isso, dá prioridade ao espaço público e percebe a importância dele como um local de encontro de seus habitantes. A diretora de urbanismo da Iron House, do grupo Cornélia Brennan, teve a oportunidade de trabalhar com o escritório de Jan Gehl. Então ele olha o tipo de vida que vai acontecer ali, é o espaço, que aí o espaço é muito mais formado pelo espaço público, né, o conceito das vias, de onde é que a vida se desenrola, né, eles usam muito esse termo, né, onde a vida acontece, que é eles dizem que a vida acontece entre os prédios, né, e por fim, então, é que eles imaginam a modelagem dos edifícios. Em 50 anos dedicados à pesquisa em arquitetura e urbanismo, Jan Gehl apontou o dramático aumento do tráfego de automóveis, fato que veio associado à ideologia do modernismo, que separa os usos da cidade e dá privilégio aos edifícios individuais autônomos. Nos anos 70, 60 e pouco, 70, era sempre a primeira casa, a Califórnia. Depois de Califórnia, depois o Holiday. Depois aí expande isso. Eu aí não tenho mais controle não, a questão. Houve grande mudança com esses prédios maiores que construíram. Antigamente era mais livre, tinha mais ar, o vento corria mais. Agora a gente só, quando quer mais assim, mais ventania, tem que ir para a beira-mar. Tem uma casa que mancha a casa, não parece nada. Aí ao pouco quando afeta um prédio feio. Então é diferente de você sentir o choque. Hoje eu começo a pensar como isso era há 50 anos e hoje eu fico me perguntando como vai ser daqui a 50 anos com todos esses prédios, se vai ser novamente derrubado para crescer outro mais alto. Eu posso dizer que presenciei e vi que ser mudado mais de 90% aqui, os prédios construídos. E aqui ficava horas para contar, às vezes 100 carros para passar nessa avenida, hoje 100 carros passa em 5 minutos. Então é uma mudança, o automóvel, a mudança foi grande. Os prédios foi grande, porque aqui existia 95% de casa e hoje não tem mais nem 5% de casa. Então a transformação foi grande. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Segundo o professor e pesquisador da UFRJ, Roberto Lobato Correia, enquanto a especulação imobiliária supervaloriza lotes específicos, o restante da população é espremida na periferia, às margens dessa realidade. Autoridades locais confirmam essa tendência no Recife. Em 96, se queria muito estimular a habitação no centro. E na área aqui do Santo Amaro, se colocou o coeficiente 7. Toda cidade tem um coeficiente que varia de 3, 2 e aqui tinha 7. E por que é que ninguém se interessou de construir em Santo Amaro? Veio se interessar agora. Muito do pensamento de Jan Gehl foi inspirado na obra de uma jornalista, Jane Jacobs. Ela é autora do livro Morte e Vida das Grandes Cidades, um estudo sobre fatores que criam a vida e o espírito das cidades. Como o senhor se locomove na cidade? Eu gosto mais a pés, porque eu conheço melhor a cidade, eu gosto mais de andar nas ruas a pés. Adoro. A autora afirma: para atrair pessoas e construir um fator de segurança, a rua urbana deve possuir algumas qualidades principais. Primeiro, devem existir olhos para vigiar a rua, os olhos daqueles que podemos chamar de seus proprietários naturais. No fundo, digamos, a vida diária, você não vai todo dia para a praça, mas todo dia seria bom se você pudesse caminhar ou se a criança pudesse caminhar até a escola. Então o uso desses espaços, né, é talvez com mais dinâmica.
Com relação às praças e espaços verdes, eles inclusive assim orientam que não sejam espaços tão grandes, tipo, que você trabalhe muito mais com pequenos espaços. Por quê? Porque você propiciaria mais uso do espaço, né? Porque ele diz, por mais legal que um espaço seja, na hora que ele é vazio, ele também não fica atrativo. Então parte muito justamente de você fomentar o encontro, né? Os espaços públicos como locais de encontro. E obviamente isso só acontece também se esse espaço público for seguro, for atrativo, né? For caminhável, enfim, né? Então uma coisa meio depende da outra. Verticalização por metro quadrado, de muros altos, olhos tensos pra guardar o medo que mora ao lado. Quem tá de cima não vai olhar pra baixo. Morar no Jordão. É muita diferença, principalmente perto de tudo, facilidade para tudo. Foi mais questão de ter tudo perto, Ter né? tudo perto, justamente. É bem melhor você bem melhor. Assim, né? Quer ir pra praia aqui, como diz o outro, levando tropeção já cai na praia, né? É verdade. E é perto de tudo. Quer ir no mercado, tem mercado aqui, tem mercado aí, tem mercadinho, tudo pertinho. Se a rua tem grande circulação de pessoas, uma palavra pode designar o sentimento de quem passa por ela. Confiança. Confiança que se estabelece em uma série de numerosos e minúsculos contatos, nos quais a calçada é o cenário. O senhor se sente integrante aqui do bairro de Boa Viagem? Se sente parte do bairro? Sim, que faz esse tempo todo que eu moro aqui. Porque, primeiramente, eu gosto muito de praia, né? E praia, isso aqui pra mim é tudo. Praia e shopping. São duas coisas que tem que eu frequento mais. Praia e shopping. Há 5 minutos, shopping aí em Recife. Há 5 minutos, a praia de Boa Viagem. É tão provável que quando eu saio para outros lugares assim, quando eu chego, para mim eu estou chegando em casa mesmo, né? Porque os vizinhos, fosse para onde já chegou, aquele, entendeu? Isso para mim é muito bom. O prédio em si é como diz a história. O pessoal daqui do prédio, você vê as serras daqui, né? São matas de concreto, como você, né? Então esse pessoal hoje ele não vive mais a praia como eles viviam antes. Os moradores de Boa Viagem, inclusive do Acaiaca, como ele tem mais de 50 anos, ele sempre estava se comunicando aqui com o Zezinho do Coco. Mas hoje são pessoas que têm medo do bairro que mora, ou tem casa em outras praias, e muito pouco eles usam praia de Boa Viagem. Então ele trata assim de como os projetos criam justamente esse senso de lugar, né? Então a partir do novo urbanismo tem essa relação pessoas, né, espaço público, senso de pertencimento. Então tira o foco do edifício em si, né, mas vira o foco para as pessoas e para as relações que acontecem no espaço público. Extremamente árido. Outra coisa são as vias, as calçadas que ficam em vias sem iluminação. Ou às vezes a gente tem um problema que é o excesso das duas coisas, né? Você tem iluminação, mas você tem árvores e a lâmpada fica no meio da árvore. E aí você tem sombra à noite, o que é ruim, né? Que a iluminação não funciona. E no caso da caminhada, a questão da segurança é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Então, a partir daí, aí você tem uma série de estudos aí de trabalhar sobre as ruas, né? Isso que se fala muito dos espaços, né, caminháveis, né, dos espaços públicos, né, e da importância, né, da questão da rua em si, né? Que eu acho que é outra coisa também muito interessante no trabalho da Guel e na visão de vários autores. A importância do sistema viário, né? E aí não é do sistema viário do carro, né? Mas é da malha, né, que faz a circulação das pessoas, que são os locais de encontro. Uma arquiteta brasileira trouxe para o debate as tipologias dos espaços abertos e livres. Segundo Yves Reines, da Universidade Paulista, a configuração surgiu da necessidade de se ter espaços verdes e de lazer nas residências, e integrar os mesmos espaços à malha urbana, identificando quadras e colaborando para a orientação dos pedestres, além de proporcionar encontros.
Tem uma cidade, se você pegar o espaço da cidade, 25 a 30% são ruas, né? E dos espaços livres, aí na hora que ele junta parques, ruas, tudo isso chamados espaços livres, espaços não construídos, né? Desses espaços livres, as ruas são 80%. Espaços livres são ruas, calçadões, pátios, parques. Para Gell, são o foco primário da configuração urbana. Para Jacobs, são órgãos vitais para os espaços públicos. Seriam áreas privadas, ele continua com o lote como dele para poder entrar até para o coeficiente, o potencial, né? Mas o espaço é de uso público, estaria aberto a toda a população ter acesso a esses espaços. Vamos lá, o outro exemplo interessante é o uso misto, que traz segurança e que porque Recife não é adepto do uso misto. E o exemplo de uso misto na cidade que a gente conheceu, hoje eles são meio degradados. Em algumas conversas, eu ouvi de construtor que é difícil articular esses condomínios comerciais e residenciais. Mas eu acho que é também uma questão de status. Vou morar num edifício que tem comércio embaixo. Não, eu quero um edifício que seja só residencial, que eu tenho meu lazer, minha área separada, não vou ter que conviver com comércio para junto da minha habitação. É um bar que vai fazer barulho até não sei que horas da noite, é uma borracharia. Como é que eu vou controlar isso? Então esse medo também talvez afaste as pessoas desse uso misto. O crescimento natural das cidades e da cultura da qual está inserida está constantemente modificando o espaço físico das cidades. É o que diz a antropóloga Teresa Caldeira, professora da Universidade da Califórnia. Segundo ela, o espaço público é negado pelo espaço privado. Observa-se uma tendência cada vez maior ao isolamento e à segregação, tanto social quanto espacial. Queria, no fim, usa quem gosta de vôlei, quem gosta de futebol, né? Tem uns mini campos de futebol. Mas eu acho que é um lazer para a comunidade pouca. Só do prédio usa mais academia, clube, essas coisas. Mas ali é a área mais para a pessoa da classe C e E. A e B não vai. E qual é o reflexo da segregação espacial para Caldeira? Os enclaves fortificados, muros, grades, cercas, luzes especiais, campainhas e interfones. É a cidade dos muros, uma consequência do medo da criminalidade. Essa segregação não se limita ao espaço privado, exclusivo da classe favorecida. Ela também distancia o espaço público das noções de democracia e igualdade. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu em Boa Viagem com esses muros tão altos que todo mundo reclama aí da falta de segurança. Acho que foi em 79, teve uma exigência legal de que todo empreendimento deveria ofertar área para estacionamento e também tinha que criar a possibilidade desses empreendimentos poderem colocar as vagas. Como o solo de Recife tem um lençol freático muito superficial, não dava para fazer subsolos, como acontece em outras cidades. E aí se permitiu um semi-enterrado, que é 1,5 metro acima do solo, a princípio. E com esse 1,5 metro acima do solo, ninguém lembrou, mas como é semi-enterrado, eu não preciso exigir afastamento. Com isso, gerou um paredão no paramento dos edifícios, criando essa insegurança na via. Mas como a gente só olhava o carro, ninguém lembrou que o pedestre, ao passar na calçada, estaria inseguro. Acima desse 1,5, que já gerou um paredão para poder ter 1,5 metro do semi-enterrado, ainda tinha que ser edificado pelo menos 1,20 metro de peitoril para garantir quem estava no pavimento considerado térreo. E isso é esse paredão que vocês hoje encontram na cidade. Gell destaca: cada cidade é uma oportunidade de novas experiências e emoções. Para ele, a visão humana se desenvolveu permitindo a compreensão do que acontece em plano horizontal.
É difícil perceber as informações essenciais em eventos e pessoas a partir de cima ou de baixo. Ao andarmos ao longo de fachadas de edifícios, somente os espaços térreos nos trazem interesse e intensidade. Assim é a dimensão humana. Mas o crescimento do número de veículos e um urbanismo que privilegia o isolamento de edifícios em seus lotes resulta em cidades sem vida. O grande desafio hoje é a gente revisitar as situações que geraram a legislação que existe hoje, que estabelece um mínimo de vagas. Por que isso aconteceu? Não é porque as pessoas queriam promover o estacionamento, é porque tinha carro parado na rua, em local irregular. Então, para tirar da rua, se estabeleceu uma legislação de que esses empreendimentos tinham que ter vagas para acomodar a sua demanda. Então, houve uma mudança de comportamento lá atrás, gerou essa necessidade. A gente está indo para outra mudança de comportamento. Então, a resposta que a gente precisa dar é exatamente mudar a legislação que estabelece essa necessidade, essa demanda de vagas de estacionamento. Então, já existe uma discussão de transformar o que era um mínimo de vagas em máximo de vagas. Diz Jacobs, pensar a circulação analisando o problema de forma simplista, apenas separando pedestres e automóveis em duas categorias diferentes e colocando-os como adversários, é pensar o problema ao inverso. É fundamental que uma cidade proponha as mais diversas formas de transporte, permitindo, ao mesmo tempo, muitas formas de vivências e de atividades essenciais. A gente precisa realmente diminuir a quantidade de carros, mas que a população se aproprie dessa ideia. A gente tem que dar a ela transporte público de qualidade, que infelizmente nós não temos. E que hoje isso não é responsabilidade única do município. Então, sem um transporte público melhor, sem ciclovias, como eu vou dizer não ao carro? A gente também não pode ser inocente ao ponto de achar que vai resolver a cidade toda a pé e de bicicleta. A gente precisa atender as demandas da população. Nós temos uma estrutura social e econômica que gera, principalmente para as classes de mais baixa renda, deslocamentos imensos na cidade, tanto para ir quanto para retornar para a residência, e que se você não der um transporte público de qualidade, essas pessoas chegam a perder 3, 4 horas por dia em deslocamentos, de péssima qualidade, inclusive. Para Yangel, uma cidade sustentável, um bom espaço público e um bom sistema público de transporte são simplesmente os dois lados da mesma moeda. Nosso sistema ele está avançando, mas ainda assim ele é muito complicado em termos de sustentabilidade. Tanto sustentabilidade social, econômica, quanto ambiental. Acho que todo mundo sabe que quando chove um pouquinho mais, a primeira coisa que para são os ônibus. Então a população que depende do transporte público, que é a maioria da população, ela é muito mais vulnerável a esses eventos. Nas palavras do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Roberto Montezuma, a cidade que precisamos é socialmente inclusiva, é bem planejada, boa para caminhar e transitar. É sustentável, ela se regenera. É economicamente vibrante e inclusiva. É única, tem identidade cultural e se reconhece. É segura, é saudável, é economicamente acessível e igualitária. É gerida democraticamente, é educada, aprende e inova. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha bexiga. Me diga você, me diga o que é que sara tua